Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula super bacana. Hoje a gente vai ver as relações do cérebro e sentido e suas implicações nas atividades escolares do aluno autista. Esse vai ser o nosso tema. A gente vai ver como é importante a gente perceber as questões sensoriais do aluno, certo? Para que a gente possa trazer recursos para que ele possa se regular dentro da sala de aula, né? Dentro dessa realização de atividades quaisquer dentro da escola. Então a gente vai ver como a gente pode perceber. Claro que a gente precisa de um apoio, né? A gente precisa de um terapeuta ocupacional que trabalhe com integração sensorial para nos ajudar, para ajudar o professor na sala de aula. Mas alguns recursos a gente já consegue perceber através de uma entrevista com os pais, certo? Através da observação, a gente vai perceber mais ou menos como esse aluno, qual é o estilo de sensorial dele. Como a gente pode contribuir de repente com pequenas ferramentas, certo? E eu vou deixar um material bem bacana para vocês, com todas as possibilidades, tanto de hipersensibilidade como de hipossensibilidade, para vocês perceberem os materiais que de repente vocês já podem ir usando com o seu aluno, tá certo? Essas implicações sensoriais, elas fazem com que o aluno se regule, né? Então você vai perceber no seu dia a dia ali com o seu aluno, certo? Que alguns alunos possuem hipossensibilidade e outros possuem hipersensibilidade. Então a gente vai ver como isso é diferente de uma pessoa para outra. As pessoas que possuem hipossensibilidade normalmente levam muitas coisas à boca. Então é um aluno que tem muita procura por botar lápis na boca, morder, engolir borracha, massinha. Você vai ver que esse aluno põe muita coisa na boca, certo? Esse aluno, possivelmente, ele não vai ligar tanto para o barulho, né? Ele tem hipossensibilidade. Então, ele não vai ligar tanto para o barulho. Quanto à questão sensorial tátil, também vai ser diferente. Então, ele pode ter dificuldade em pegar no lápis ou não achar bacana, né? Ele pode até se agredir, se morder, se beliscar, bater a cabeça, enfim, porque ele não sente muito a dor, certo? E ele também não sente muito o gosto das coisas. E ele também, na audição dele, pode ter essa questão de não entender muito o que você fala, né? Por conta da hipossensibilidade, certo? A visão também. Então a gente tem a hipossensibilidade em várias partes do corpo, nos sentidos, certo? Mas algumas pessoas com autismo possuem hipossensibilidade só no braço ou só na questão gustativa. Então isso a gente vai percebendo com a observação. Por isso é importante dar uma olhadinha no material, nunca dispensando a ajuda do profissional, do TO, né, do terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial. Esse profissional pode vir até a escola, ou o professor pode marcar uma conversa com ele. Então é muito importante o apoio do profissional da área. Mas como eu já falei, a gente pode ir observando e tentando pensar em algumas tecnologias assistivas para esse aluno, para que ele consiga se regular, se engajar na atividade. Essa é uma das questões. Tem alunos que possuem hipersensibilidade, certo? E o que é hipersensibilidade, né? Então a gente vai perceber que esse aluno, ele possui sensibilidade na audição, aquele aluno que põe a mãozinha no ouvido, né? Vai pôr a mão no ouvido, não vai gostar muito de som, de barulho. Isso é verdade, tá, gente? A gente pensa, mas para certos tipos de som ele não liga, ele na hora do recreio ele fica bem, mas aí no sinal da escola ele já não fica bem. Isso, só a pessoa com autismo que vai saber a questão de ouvir um som e não se sente bem com ele fica muito alto na cabeça da pessoa. Então a gente tem relatos de pessoas com autismo que realmente falam que é insuportável. Então é muito bom perceber isso.
né? Então a gente também vai ter os materiais de tecnologia assistiva para poder contribuir para que esse aluno fique bem no ambiente escolar, na sua casa, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso para a gente conseguir fazer um bom trabalho pedagógico com esse aluno, certo? Outra questão é a questão dos cheiros, né? De sentir o cheiro muito forte, de perfume, ou de tinta, estão pintando a escola, ou de comida. Então, esse aluno vai ter essa hipersensibilidade no olfato. E isso é bem importante também perceber, porque isso pode atrapalhar muito e atrapalha mesmo. Outra questão é no gosto também, né? No gosto dos alimentos, então aquele aluno que não vai comer toda a comidinha da escola, às vezes não vai comer o lanche que a escola oferece, né? Então tudo isso é importante perceber. O toque pode ser, e não é regra, tá, gente? Cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então isso é uma questão que eu sempre vou falar e vou reforçar, que é uma questão de observação, né? De entrevista com os pais, de entrevista com os terapeutas que trabalham com esse aluno, com essa pessoa, tá? Então, mas a questão do toque, tem pessoas com autismo que não gostam de abraço, não gosta de ser tocada, não gosta de pegar na mão. Então, isso é uma questão que a gente tem que perceber, porque a gente pode estar incomodando esse aluno com coisas que a gente pode evitar, pode ser trabalhado de outra maneira, pode oferecer carinho, né, de outra maneira, né? E isso daí também a gente tem os recursos de tecnologia assistiva, mas é muito importante observar e não deixar passar, certo? Isso é importante para a escola, para as atividades, para prestar atenção no conteúdo, numa explicação, tá certo, gente? Isso é bem importante. Então, esse material que eu vou deixar é especialmente para você, quando estiver junto com seu aluno, você pensar, poxa, mas tá lá, de repente eu posso usar, por exemplo, uma bola na hora que o aluno, aquelas bolas feijão, aquelas bolas de fazer terapia mesmo, né? A gente pode usar essa bola, por exemplo, para regulação, um aluno que gosta muito de se mexer, né? De estar mexendo com o corpo para se regular. Então, é bem importante a gente ver esse material e esse vídeo sobre tecnologia assistiva, tá certo, pessoal? Outra questão também que inclui essa questão das implicações nas atividades é lembrar que a pessoa com autismo possui déficits nas questões, nas funções executivas. Isso a gente também não pode fingir que não existe, tá? Isso é bem sério. A pessoa com autismo ela precisa entender o enunciado, por isso a gente vai ver aqui no curso como vai ser essa avaliação de atividade que você pode fazer, certo? Como é que eu vou pensar nas atividades do meu aluno e como é que eu vou avaliar o trabalho que eu estou fazendo com ele. Será que ele está entendendo suas atividades? Ele está conseguindo buscar os enunciados? Ele está conseguindo se organizar dentro da atividade? Então, esses pontos são muito importantes para a gente conseguir fazer um trabalho para que o aluno se alfabetize, para que ele goste de fazer as atividades e participar com os outros alunos, tá certo? Então a gente vai ver como, por exemplo, as funções executivas, vai ter que ter uma organização para esse aluno dentro da sala de aula, na sua carteira, né, onde ele vai sentar, as suas atividades, tudo isso vai ser dentro desse estilo de dificuldades que ele pode apresentar nas funções executivas. Então a gente tem que prestar atenção e conseguir organizar esse ambiente de trabalho para ele conseguir fazer atividade bem, certo? Isso é possível, sim. Outra questão é a questão da teoria da mente, que a gente já viu. Então, esse aluno, ele tem dificuldade em perceber expressões faciais, ele tem dificuldade de entender o que está em volta dele na questão social. Por isso, o educador, o professor, ele deve fazer essa mediação entre os outros alunos, entre os outros professores, os funcionários da escola, dentro da sala de aula, porque todo mundo quer ser bem-vindo dentro da sala, não é mesmo? Mas isso, muitas vezes você vai perceber que você vai ter que fazer esse trabalho dentro de histórias sociais, lembrando que eu deixo um materialzinho para você aqui, tudo isso que eu vou falar agora vai ter um material e um vídeo específico para você poder ver quando você tiver dúvida, certo? Então, através de histórias sociais, através de programações de imagens ou de vídeos, né? Cada um vai ter o seu jeitinho de aprender diferente, né? Não é mesmo? A gente vai ensinar para esse aluno
como é que ele vai se comportar com os outros alunos, né? Também vamos ensinar os alunos da escola a conseguir falar com esse aluno autista, então a gente vai fazer essa mediação. Isso é muito importante para a permanência desse aluno na escola. Isso é bem importante para ele fazer atividades escolares, né? A parte afetiva e social, ela vai com a gente durante toda a vida, em todos os ambientes onde a gente está. Você quer ser bem-vindo em qualquer lugar que você chegue. Pessoas com autismo também, certo? Pessoas com autismo podem parecer retraída, tímida, quietinha, né? A gente pensa, ele quer ficar lá quietinho. Ok, há momentos até que ele precisa ficar quietinho para se regular, para se organizar. Há momentos, mas ele não quer viver a vida dele toda quietinho, sem ter amigos, sem conseguir se relacionar, certo? Isso, inclusive, é um déficit do autismo, em que você vai perceber através dos materiais que eu vou deixar para você, né? Que o próprio autista pede, não, me ajude a entender as interações sociais, eu quero participar, né? Eu quero ter amigos, eu quero me relacionar bem, eu quero acertar socialmente. Então isso é importante também, tá certo, pessoal? Para as atividades escolares, para aprender. Para aprender isso é importante. Coerência central, lembra que a gente também falou disso? Isso também vai funcionar dentro desse programa de perceber, de avaliar como é o estilo do meu aluno. Nós temos atividades em que a gente vai trabalhar a coerência central. Quando entrega uma atividade para você, você avalia toda a atividade. Você pensa por onde vai começar, funções executivas, você pensa como se organizar e como uma atividade vem encadeada a outra para que você consiga aprender um conteúdo. Não é assim que funciona? Muito bem. E isso a gente também usa a coerência central. Não só na parte social, mas também nas atividades e no aprender. Tá certo, pessoal? Então eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse material para que toda essa informação faça muito sentido para você, porque ela é muito importante para o seu aluno. Então, às vezes a gente pensa, poxa, eu quero dar atividade para o meu aluno, fiz com todo carinho, todas as crianças gostaram, o meu aluno não gostou, ele não consegue fazer. Então a gente pensa em tudo isso. Isso vai fazendo parte da sua prática pedagógica e isso vai ficar muito natural para você. Agora pode ser um pouco estranho, diferente e difícil, mas isso vai se integrar à sua prática e aí não vai ser mais difícil. Daí vai ser muito natural para você. É sempre um desafio, mas desafios são muito bem-vindos pra gente, né? Porque a gente consegue resolver os nossos problemas, consegue fazer um bom trabalho. Beijo grande e até a próxima aula. Até depois, pessoal. Tchau, tchau.